Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo, com a parábola dos 10 talentos, que fica em Mateus 25, do versículo 14 e alguns outros versículos eu vou ler para vocês. Meu nome é Denis Gonçalves, sempre estou trazendo a palavra de Deus aqui para você, para a gente aprender dentro da Bíblia o nosso manual prático de como ter uma vida boa, uma vida abundante aqui na Terra. E aqui em Mateus, capítulo 25, versículo 14, diz o seguinte: Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. Ou seja, um senhor de terras, de bens da época, chamou os seus servos, três deles, e segundo a capacidade de cada um, esse senhor entregou seus bens. A um, ele deu 5 talentos, ou seja, 5 porções de terra ou algo assim. Ao outro, 2 talentos, ou seja, 2 porções das suas riquezas. E ao terceiro, uma porção, 1 talento, ou seja, uma porção das suas riquezas. E esse senhor disse: Olha, eu estou indo para uma terra distante, vou ficar longe um tempo, e vai chegar um tempo que eu vou voltar para a gente prestar contas. E assim aconteceu. Passou-se um tempo, o senhor voltou para a prestação de contas. E no versículo 19 diz isso: E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Ou seja, chamou eles e falou assim: Olha, vamos prestar conta, vamos ver o que vocês fizeram para a gente prestar conta. Ou seja, chegou o tempo do acerto de contas. E então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe os outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei, que eu granjeei com eles. Ou seja, esse servo fiel e bom, assim logo à frente aqui, o Senhor diz para ele: Meu bom servo fiel. E agradeceu e disse o Senhor: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Ou seja, se eu te coloquei aqui no pouco, agora eu vou te colocar no muito. Você ganhou minha confiança, agora você tem muito mais comigo. Eu vou te ajudar muito mais do que esses poucos talentos, essa pouca parte das riquezas que eu tenho aqui, agora eu vou te colocar no muito. E assim aconteceu com o segundo. Veio o servo, na prestação de contas, e ele disse: E aí, meu servo, o que você tem para mim? Oh, meu bom senhor, como o senhor confiastes a mim 2 talentos. 2 talentos, senhor. Estou muito satisfeito. E eu multipliquei, eu tenho mais 2 talentos. Agora eu tenho mais 2 talentos. Ou seja, aquilo que ele falou para o outro, meu servo bom e fiel, no muito te colocarei, ele disse para o segundo. E chegou o tempo dele prestar conta com o terceiro, aquele que foi confiado 1 talento, o que foi confiado menos. E esse servo disse: Mas chegando também, no versículo 24, mas chegando também o que receberam 1 talento, disse: Senhor, eu te conhecia-te, que és um homem duro. Ou seja, o senhor é duro, o senhor é implacável, né? O senhor duro, que ceifas onde não semeaste e ajustas onde não espalhaste, sempre vindo dando desculpas. Ou seja, na parábola Jesus está nos ensinando: aquele que não fez, já começa com as desculpas antes de mostrar os resultados. E atemorizado, eu com medo, eu sou medroso, e atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse: Mal e negligente servo, sabes que eu ceifo onde não semeei e junto onde não espalhei. Pulando aqui para a gente já ir direto ao final, o seu senhor ficou irado contra ele, disse que ia tirar tudo dele e falou: Lançai-vos, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Ou seja, foi confiado para 3 servos conforme as suas capacidades. O primeiro
ele multiplicou, o segundo multiplicou, e o terceiro veio com muitas desculpas, ainda acusando o seu senhor que ele era implacável, que ele era um homem duro. E deu desculpa, enterrei, toma aqui somente o que o senhor me deu. Ou seja, o dinheiro que ele deu, ele ficou com medo, não produziu. E a Bíblia aqui nos ensina sobre empreender. E a Bíblia aqui nos ensina sobre responsabilidade e gestão. Nessa parábola, o senhor confia os seus bens aos serviçais, certo? Ele confia para 3 os seus bens aos seus serviçais. Cada um recebendo a quantia diferente. Um recebeu 5, o outro recebeu 2, o outro recebeu 1. E essa parábola aqui ilustra para a gente justamente a responsabilidade que temos de gerir bem aquilo que nos foi confiado. Às vezes você está numa empresa, você quer crescer, mas lhe é confiado algo e você não multiplica. Você não dá o resultado que é esperado. E a gente sabe que haverá consequências. Haverá consequências àquele que não produz, àquele que não multiplica aquilo que foi confiado. E a gente tem que aprender sobre responsabilidade e gestão. Gerir aquilo que nos foi confiado. Multiplicar aquilo que nos foi confiado. Então, essa parábola nos ensina justamente isso. Gestão e responsabilidade. E também essa parábola nos ensina sobre trabalho e ação. O primeiro servo que tinha 5 talentos, ele teve que trabalhar, teve que agir, ele teve que produzir. E os 2 primeiros servos, o primeiro e o segundo, trabalhou, agiu, ele não ficou parado, ele não ficou inerte. Ele não ficou na condição de paralisia sem agir. E diferente do outro, do terceiro, eles produziram, tiveram ação. E os 3 receberam valores diferentes, mas cada um deveria produzir conforme o que foi dado. E nós temos que entender que a gente não pode ficar parado. A gente tem que agir. E agir da forma certa. E os 2 primeiros servos investiram os talentos. E o terceiro enterrou o talento. Ou seja, chegou ao ponto de ser punido. E os outros, o senhor deles disse: me foi fiel no pouco. Você agora ganhou a minha confiança. Eu vou te colocar no muito. E nessa parábola aqui também, nos ensina sobre serviço e fruto de trabalho. Os servos que multiplicaram os talentos, o seu senhor disse: servo bom e fiel. Isso reflete a ideia de que o trabalho honesto e produtivo, ele é valorizado. Então, o seu trabalho, quando ele é honesto e produtivo, ele é valorizado. Sem sombra de dúvida, ele é valorizado. Então, a gente tem que ser produtivo. Não roubar nem as horas do seu patrão, de forma alguma. Tem gente, eu já trabalhei em empresa, eu tive muitos funcionários que a gente via que estava roubando as horas. Já viu falar no tal do nó cego? Isso é um tipo de roubo. Quando você rouba a hora daquele que te está confiando o seu trabalho. E por último, eu quero falar para vocês da consequência da inércia. A consequência de ficar parado. E a consequência de ficar parado é a punição da vida. E o servo que entregou somente o talento que foi entregado para ele, ele foi chamado de servo mau, de negligente.
E esse aviso, ele destaca para a gente a importância de não deixar passar oportunidades e de não ter medo de arriscar para crescer. Muita gente tem medo de arriscar, muita gente tem medo de arriscar para crescer. Tem gente que está na sua zona de conforto e não tem coragem de arriscar para crescer. E às vezes é preciso arriscar, assim como o servo, com 5 talentos ele arriscou e dobrou os talentos. Ou dos 2 talentos arriscou e dobrou os talentos. E eles agiram. Teve fruto, serviço, fruto do trabalho. Teve ação, trabalho e ação. E não continuaram, não ficaram ali inertes sem fazer nada. Tem pessoas que, quando elas recebem um desafio, elas entram na condição de paralisar, de paralisia, fica inerte sem fazer nada. E Deus nos mostra que Jesus aqui, através dessa parábola dos 10 talentos, ele nos mostra que a gente tem que buscar a Deus para nos dar sabedoria e a gente tem que agir. Agir para que a nossa vida seja abençoada e não faça como foi feito ali com o falso empreendedor que ficou inerte. Aquele homem que recebeu e não deu valor naquilo que recebeu. Então a gente tem que agir. E às vezes tem pessoas que estão do outro lado aqui que está paralisado e não consegue agir. Não consegue de forma alguma sair da cama, de espalhar currículo, buscar aprender com algumas pessoas que já passaram pelo caminho. Então muitas vezes não tem coragem de agir. Não tem coragem de fazer nada. Agora eu estou vindo aqui fazendo um vídeo aqui. Tem gente que fala assim, nossa, um vídeo assim simples, não tem nada elaborado, nada. Mas eu estou agindo. Por quê? Esse é o papel do homem. Que é temente a Deus e escuta aquilo que Deus nos ensina. É vir aqui e falar para você, não fica parado não, meu irmão. Começa a gravar. Grava o seu vídeo. Você tem vontade de ganhar almas para Jesus? Abra sua boca, comece a falar. Você tem vontade de empreender? Aluga uma salinha, não sei, dá um jeito. Começa a agir. Começa, pede a Deus sabedoria para que você haja. Você venha agir e você não fique na situação de inércia. Então, esse hoje foi o nosso Café com Cristo, trazendo uma palavra de Deus para você, a parábola dos 10 talentos, onde que 3 pessoas receberam o dinheiro, 2 multiplicaram e uma enterrou os talentos. Uma não fez nada. E aqui no último versículo que eu li para vocês, lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Muitas vezes a gente vai amargar prantos e ranger de dentes por não estar agindo, por não estar multiplicando os nossos talentos. Então hoje eu quero te chamar a atenção para você multiplicar os seus talentos e não ficar na condição de inércia. Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Que Deus possa abrir a sua mente e você possa multiplicar os seus talentos. Deus abençoe você.